Então, boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso encontro do estudo do livro Libertação, capítulo 19. E antes disso, vamos iniciar o nosso encontro com essa oração, com a oração que nos conecta a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais, rogando a esses amigos queridos que fortaleçam a nossa mente e coração, para que tenhamos a lucidez de compreendermos os ensinamentos dessa doutrina, esses ensinamentos que este livro traz, e especialmente neste capítulo, com alerta ao nosso comportamento, essas orientações tão preciosas dadas por esse espírito Matilde, um espírito já mais adiantado, que vem nos alertar sobre a nossa responsabilidade aqui nessa existência. E assim, fortalecidos no bem, amparados por Jesus, pelos nossos benfeitores amigos, pelo Pai João, que coordena os trabalhos da nossa casa Self, nós vamos unidos num só pensamento e coração, iniciarmos o encontro de hoje com o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Bem, então essa semana estamos chegando já ao fim do nosso estudo, né? Penúltimo capítulo com informações tão preciosas para a gente, não é? E esse capítulo 19, então, vai descrever a libertação definitiva da Margarida, não é? Ela que foi iniciado o processo de libertação com aquela sessão de desobsessão, retornou ao lar, e agora se daria o processo final, não é? Da sua libertação daqueles miasmas pestilentos que ainda estavam impregnados no perispírito dela. A Margarida, nesse capítulo, vai relatar suas amarguras com a perseguição, não é, dos seus adversários. Ela conta que se sente um peso morto para o marido, que o marido merecia uma companhia melhor. E nesse diálogo entre ela e Matilde, a benfeitora, Matilde vai consolar e esclarecer a Margarida sobre as dificuldades da vida encarnada, mas os benefícios que essa grande escola, a Terra, proporciona para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. E nesse capítulo, Matilde, então, vai orientar a Margarida sobre a maternidade, porque ela vai dar informação de que a própria Matilde irá reencarnar brevemente e será filha da Matilde, da Margarida, né? Então, nesse capítulo, nós vamos ter muitos esclarecimentos importantíssimos para todos nós. Então, vamos iniciar aqui. Então, são 4 grandes assuntos abordados, não é, por Matilde e seus ensinamentos. Ela vai falar, nós vamos aprender sobre o reequilíbrio, a importância do reequilíbrio dos centros de força,
ela vai dar orientações para uma vida radiante, a responsabilidade da maternidade e as considerações sobre a reencarnação. Bom, Margarida, ela foi levada a conversar com a Matilde em desdobramento, né? E com o objetivo para que a Matilde, então, consolidasse o equilíbrio e fortalecesse a resistência de Margarida, para que ela tivesse condições de, com a sua mente, não permitir mais a aproximação desses espíritos ou de qualquer outro espírito que pudesse prejudicá-la, né? E como que estava a Margarida? Ainda o perispírito dela foi trazido ali na reunião com passos vacilantes, alinhamento no olhar, num estado mesmo de semi-inconsciência, com movimentos impulsivos, não é? E quando Matilde a abraça, o contato dessas energias amorosas, não é, de Matilde, fortalecedoras, causaram já um impacto na Margarida, que foi aos poucos, né, saindo daquele estado de alinhamento que ela se encontrava e despertando, tomando consciência da situação. Então, o reequilíbrio de Margarida precisava de algumas medidas, né? Ou seja, a Matilde, então, realizou operações magnéticas, aplicou passes, não é? Para despertar os centros da vida mental. E quais foram esses centros? Não é? Quais são esses centros? O coronário e o frontal. São esses centros de força localizados no perispírito que comandam, não é, toda a vida mental do espírito e que se manifesta no corpo físico. Então, nos centros de força estão localizados no perispírito e eles então se correspondem a órgãos, não é, a conjuntos de gânglios, aos plexos no corpo físico, no corpo humano. Então, ela aplicou passes, não é, ao longo do cérebro, sobre os condutores nervosos, ou seja, sobre os neurônios, e sobre o sistema nervoso simpático. Então, todo o sistema nervoso que se relaciona ao reequilíbrio, ao pensamento, às emoções, estava sendo trabalhado pela Matilde. Então, vamos lembrar um pouquinho. O nosso sistema nervoso, ele se divide em sistema nervoso central e em sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central controla as funções voluntárias do nosso corpo. Então, aquilo que a gente quer conscientemente, vamos caminhar, ler, rir, não é? Agora, as nossas ações involuntárias, o que a gente não tem que fazer para pensar para que aconteça, como o batimento cardíaco, a digestão, a respiração, todas essas funções são controladas pelo sistema nervoso periférico. Então, vamos ver aqui, né? No nosso corpo, então, todo o sistema nervoso está ali, não é? Lá em cima, o sistema nervoso central, não é? E lá embaixo, o sistema nervoso periférico. Então, vamos continuando. O sistema nervoso central, por sua vez, como nós vimos, ele é formado, então, pelo encéfalo e pela medula. O encéfalo, por sua vez, ele é dividido, né, formado pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco cerebral. Então, vamos lá. Então, o sistema nervoso central, toda essa primeira parte aqui, que é o encéfalo e a medula. E dentro do encéfalo, nós temos o cérebro, cerebelo, né, e o tronco encefálico. O sistema nervoso periférico, por sua vez, se divide em dois, no sistema nervoso autônomo e no somático. É o autônomo que regulariza as funções corporais involuntárias, como já tínhamos falado, não é? Fluxo sanguíneo, batimento cardíaco, digestão, respiração. Já o sistema nervoso periférico somático,
Ele é encarregado de levar a informação sensorial e motora até o sistema nervoso central. É ele que é encarregado de transmitir, então, essa informação e o movimento involuntário, né? E dentro do sistema nervoso autônomo, aí sim, então, tem o simpático e o parasimpático. O simpático, ele prepara o corpo para gastar energia e enfrentar as possíveis ameaças que o externo faz. Então, vamos lá. Por que a Matilda foi atuar, então, em toda essa região, não é, do sistema nervoso, e principalmente ela atuou no simpático? Porque o sistema nervoso simpático, o que acontece? Como que estava a Margarida? Tensa, não é? Carregada, desgastada. Então, veja bem, o sistema nervoso simpático, ele e o parasimpático controla, né, todo o nosso organismo. Os nervos, né, dessa seção aqui da divisão do parasimpático liberam a noradrenalina, que a noradrenalina está relacionada à função, o estado de alerta, não é? Então, como nós já falamos, aceleramento do batimento cardíaco, ela provoca aumento no ritmo e na frequência respiratória, inibição do funcionamento do sistema digestório, liberação de glicose para o sangue pelo fígado, dilatação das pupilas. Então, quando nós entramos em estado de alerta, quando estamos com medo, é o sistema nervoso simpático que vai jogar na corrente sanguínea a noradrenalina para que a gente cause uma reação e nós tenhamos uma reação diante do perigo. Então, vamos sair correndo, não é? Vamos ficar travado. Então, enfim, quer dizer, toda essa parte, né, de substâncias hormonais que levam também ao estresse, porque o excesso, não é, na adrenalina vai causar um estresse. E ela estava em desequilíbrio, porque ou ela estava extremamente tensa, nervosa, estressada, ou, por outro lado, ela também estava apática. Então, estava completamente desregulado essas suas funções, não é, neurais. Bem, e para completar, o parasimpático, ele vai ajudar a manter as funções normais do corpo e a preservar os recursos físicos. Então, depois que temos aquele susto, que tem o bombardeamento, não é, da adrenalina, da noradrenalina, o que acontece? Quando aquele efeito de subir tudo aquilo passa, nós o parasimpático faz com que todos os níveis voltem ao normal. Então, tem tudo trabalhado da melhor maneira possível, não é? Dentro desse equilíbrio no nosso organismo. Só um minutinho. Então, o reequilíbrio de Margarida precisou de todo esse trabalho no sistema nervoso da Margarida, né? Então, envolvendo o sistema nervoso central, o periférico, especificamente no simpático. E como aconteceu essa assistência para Margarida? A Matilde, então, através do seu pensamento, doou os seus fluidos para Margarida. Então, esses fluidos partiram da Matilde através de ondas luminosas que envolveram a Margarida e removeram, retiraram todos aqueles fluidos pesados que estavam ali bloqueando o perispírito da Margarida e, consequentemente, bloqueando essa transmissão de energias entre o corpo físico e o perispírito. Então, o André descreve, não é, que a Margarida, então, expelia através do tórax e das mãos fluidos cinzentos escuros em forma de vapor tenuíssimo a desfazer-se no vasto oceano de oxigênio comum. Logo após semelhante operação de limpeza, não é que ele chamou, as zonas do sistema endocrínico emitiam radiações diamantinas. Então, veja bem,
o sistema simpático está relacionado ao funcionamento de todas as glândulas do sistema endócrino. Então, após limpar, retirar toda aquela carga fluídica que estava obstruindo a passagem da energia, o funcionamento orgânico do perispírito, aquilo liberou pelo espírito e as energias saudáveis passaram a fluir entre os dois corpos e houve o restabelecimento das funções orgânicas, não é, da Margarida. Então, a ação magnética da Matilde não só serviu para fazer essa higienização, esse reequilíbrio fisiológico dela, como também auxiliar a despertar a mente, que ficou tanto tempo ali paralisada, entregue, não é, inerte, àquela influenciação negativa. Após, então, essa operação, a Matilde recupera a consciência e está em condições, então, de receber as orientações, não é, da Matilde. E a Matilde começa, não é, falando uma frase assim maravilhosa: o amor jamais desaparece. E é nesse capítulo que nós ficamos sabendo que Matilde também tinha uma ligação com Margarida, que já tinha sido sua mãe. Porque a Margarida, quando nesse estado de lucidez, né, espiritual, ela reconhece Matilde e a chama de mãe e se queixa que por que ficaram tanto tempo separadas, não é? E a Matilde então nos esclarece: o amor jamais desaparece. Esse sentimento, ele é indestrutível, não é? A união das almas vence o tempo e a morte. Então, olha que coisa linda. Não é a morte do corpo físico, a separação momentânea, que vai destruir um sentimento, porque o amor é um sentimento construído. O amor é a base, não é, da criação do universo. Deus criou o universo por amor, pelo amor. Então, essa energia é tão poderosa, que ela não se desfaz. E isso é maravilhoso, não é? Nós nunca nos separaremos das pessoas que a gente ama. Pode haver uma separação momentânea física, mas os laços de sentimento que nos unem, esses não são destruídos. E Matilde, então, nos esclarece nesse capítulo que a vida na carne realmente não é fácil, né? E que nós podemos considerar a nossa existência aqui, a vida aqui na Terra, não é? Essa encarnação, como um curso. Estamos aqui para aprender, mas é um curso de renúncia pessoal, é uma escola abençoada. E para que nós possamos aproveitar essa escola da melhor maneira possível, é preciso abrir o nosso coração para a bondade e o entendimento. Então, é preciso querer, não é? É preciso agir, se conscientizar, então, do que nós estamos fazendo aqui. E assim aproveitar todas as oportunidades, tendo essa visão de que a vida não começa e acaba só aqui, mas que estamos realmente numa escola. Então vamos aproveitar da melhor maneira possível. E nessa escola, a dor, o obstáculo, os conflitos, não é? São instrumentos para a nossa melhora espiritual. Em capítulos anteriores já foi explicado a todos que aqui na Terra, né, como em todo o universo, estamos sujeitos às leis divinas. E a lei da ação e da reação, que é a lei de causa e efeito, é a lei que comanda as nossas vidas. Portanto, se nós colhemos ainda a dor, o conflito, é porque nós plantamos isso, é porque nós desrespeitamos essas leis, infringimos essas leis, tivemos atitudes inadequadas e agora precisamos nos reajustar às leis, reaprender, nos reeducarmos, não é? Para assim melhorarmos a nossa condição espiritual. E a dor, então o sofrimento, são esses obstáculos que vêm não como castigo,
mas como oportunidade de superação, de aprendizado, não é? E ela diz que nós todos aqui somos diamantes brutos, que ainda estamos revestidos pelo duro cascalho de nossas milenárias imperfeições. Então, como que é o diamante bruto? É aquela pedra que ainda não tem aquele brilho, toda aquela beleza, mas ela, quando é lapidada, ou seja, quando ela está sobre o cinzel, ela vai adquirindo forma. E nessa forma, ela adquire essa beleza. Olha a foto de um diamante lapidado. Que brilho, como ele reflete a luz, a perfeição. Então, nós somos essa centelha divina, não é? Que fomos ali, começamos com aquela centelha que fomos criados simples e ignorante. Então, somos a imagem e a semelhança de Deus, o que significa que somos filhos de Deus e carregamos na nossa essência as qualidades divinas que Deus nos criou. Então, essas qualidades nós temos, somos esse diamante bruto que a evolução vai lapidando. E o lapidar não é fácil. O lapidar são aquelas pancadas que doem, que vai ter o sofrimento, mas depois disso, a cada lapidada, essa casca grossa, esse cascalho grosso, vai ficando cada vez mais fino, até que começa a sair aquele brilho. E ao final, então, de toda a trajetória evolutiva, nós somos aquele diamante precioso. Então, da pedra bruta ao diamante, do simples ao arcanjo, não é? Aquela trajetória de espíritos impuros e imperfeitos, a qualidade de espíritos puros, que já é Jesus. Não? E Matilde, então, vai tecendo mais considerações, despertando a Margarida para que ela não caia mais nos mesmos erros do passado, que ela possa reavaliar a vida dela e assim ter esse aproveitamento. E como a Margarida reclama, não é, da investida dos inimigos que ela sentiu, não é, toda aquela situação difícil, Matilde, então, orienta a Margarida, e todo esse capítulo serve para todos nós, não é? A modificar as disposições íntimas em relação aos adversários. Então, um inimigo, um adversário, mude o olhar, não ter mais esse olhar de ódio, o ressentimento, mas a mudança. Vamos olhar aquela criatura como olhamos para nós. Porque provavelmente aquele que é considerado inimigo nem sempre é uma consciência que está agindo deliberadamente no mal. Ele não está agindo no mal porque ele é mal. Muitas vezes é porque também ele está, tanto quanto nós, equivocado em relação a como agir diante das situações da vida, não é? Então, ele está procedendo numa determinada linha de pensamento, e qual é a linha? Foi provocado um grande mal para ele. Atingiram essa pessoa nos seus sentimentos mais puros, talvez destruíram a sua família, a sua vida, como vimos anteriormente no exemplo do Saldanha, não é? Ele ali quis, então, da maneira dele, do entendimento dele, ele queria se vingar do outro que causou tanto sofrimento para ele. Porque ele ainda não entendia que o amor é capaz de dar para a gente essa oportunidade de crescimento e de aprendizado. Não é? O que acontece? O inimigo ainda acredita, não é, no roteiro infalível dos seus próprios olhos. Ele acha que ele tem razão, ele age assim porque ele acha que é o certo, não é? Faz parte do quê? Como ela diz, dos lances do trabalho a que se empenhou nos círculos da vida. E o que acontece com ele? Acontece também com nós mesmos, não é? Porque todos nós também temos esse problema de visão. Um problema que só o tempo, aliado ao esforço pessoal na execução do bem, conseguirá decidir.
E aqui nós vimos o tempo todo nesse livro, quando o Saldanha, todos aqueles que foram beneficiados pelo Gúbio, que estavam ali com seus corações empedrados, não é? Não que eles fossem maus, mas eles estavam muito machucados. E a maneira que eles tinham de reagir, achando que eles iam se sentir melhor, era o revide, era a vingança, porque eles achavam que era assim. Mas a partir do momento que eles receberam amor, que foram esclarecidos, mudou a visão deles. Então é o que está aqui, não é? Todos aqueles que querem se vingar estão com seus olhos vendados, estão equivocados e precisam o quê? De orientação. E é só o tempo e o esforço, ou seja, é querer entender, é querer aprender, e o trabalho no bem é que vai fazer com que a gente haja de uma maneira diferente. Portanto, não olhe mais para o inimigo como aquela criatura que só quer nos prejudicar, mas olhe como um necessitado, como um doente que está muito ferido e como nós precisa de mudar, não é, as suas disposições. E para que a gente entenda melhor essa comparação, Matilde faz uma comparação, não é, que da gente em relação ao inimigo, não é? O inimigo se assemelha a nós diante dos anjos. Então, assim, nós estamos o quê? Diante de um inimigo. Então, como que nós temos que agir? Como os anjos agem conosco. Os anjos não nos condenam e nos estendem a mão, porque sabem que nós não somos todos mal, sabe que as nossas atitudes estão sendo tomadas porque estamos equivocados, estamos com esse olhar nublado por conta da nossa ignorância. E aqui é muito lindo o que ela diz, não é? Que as potências angélicas não nos punem a incapacidade temporária. Olha que lindo, é temporário, porque nós fomos criados para sermos luz. Então, o nosso engano é temporário. Um dia nós vamos sair dessa situação. E o que estamos fazendo hoje? Nos esforçando para mudar, não é, os nossos pensamentos, trabalhar com as nossas emoções, para que os nossos sentimentos sejam sublimados. Então, vamos. Então, essa incapacidade temporária da compreensão ante os serviços divinos que lhes cabem na economia do universo. Ao invés de condenar-nos, eles identificam-nos as deficiências e estendem-nos braços fraternos através de 1000 recursos invisíveis e indiretos, a fim de que aprendamos a escalar o monte da sublimação em marcha para os cumes celestes. Então, identificam as nossas fragilidades, não é? As nossas deficiências e nos oferece o instrumento para a mudança. Então, o tempo todo, Deus, através de Jesus e dos seus emissários, estão oferecendo, estendendo a mão para que cada um de nós possa aprender a seguir o caminho do bem. Jesus reencarnou aqui na Terra com essa tarefa de nos mostrar essas verdades das leis divinas, de nos colocar no trilho do bem, porque quando nós nos afastamos das leis do caminho de Deus, nós encontramos a dor, o sofrimento, e é o esclarecimento, essa verdade que nos liberta, nos dá dá condições de, pelo conhecimento, termos segurança de tomarmos atitudes mais adequadas, não é? E mostra o que também para a gente isso? Que nunca, nunca nós estamos sozinhos. Que Deus está sempre estendendo a mão para cada um de nós. E nós, de acordo com a nossa vontade, com o nosso esforço, nós vamos caminhando. Vamos ainda cair? Vamos. Mas se a gente cair, nós vamos levantar. Se tiver dificuldade em levantar, que a gente caminhe, mas arrastando, se ajoelhando, ou com as mãos assim, se esfregando no chão, mas o importante é a gente continuar
firme caminhando. Primeiro nos esfregando, depois ajoelhados, e aí nós vamos conseguir novamente levantar. O importante é não desistirmos, é acreditarmos que somos capazes de realizar essa mudança, porque essa é a lei, essa é a vontade de Deus. E isso Margarida mostra nesse ensinamento. Mas mesmo assim, a Margarida estava muito insegura para enfrentar os desafios da vida, porque ali ela estava ouvindo com tanta clareza tudo aquilo que Matilde lhe informava, mas ela sabia que ao retornar para o corpo físico, muito ia se perder. Ela não ia se lembrar com aquela riqueza de detalhes. Mas, como já várias ocasiões os espíritos nos informam, que a essência de todo ensinamento vai ficar ali gravado no nosso inconsciente e no momento adequado, por inspiração, por uma intuição, aquilo vai aflorar, não é? E mais ainda, Matilde então chama a atenção da Margarida para que ela não perca tempo em considerações inúteis. Porque se a gente ficar tendo medo de fazer as coisas por insegurança ou ficar pensando em tudo que pode dar errado, nós estamos criando ao nosso redor uma energia negativa que vai bloquear mesmo a nossa caminhada. Então estamos perdendo um tempo muito precioso. Então ela recomenda que nós ocupemos as nossas horas com trabalho salutar. Não perder tempo em já criar na nossa mente aquelas imagens de tudo que pode dar errado, mas sim pensando nas coisas certas e vamos agir, não é? Porque todos nós somos inteligência. Nós já estamos num caminho, num ponto da evolução, que nós já saímos das limitações da animalidade, cuja inteligência primitiva ainda era mais baseada nos instintos. Não, nós já estamos já com, com lucidez relativa. Então, vamos pensar, não é? Vamos utilizar a nossa inteligência, o nosso raciocínio com a lucidez para já saber que caminho seguir. E a nossa inteligência é um instrumento que nós podemos subir ou descer, não é? Podemos o quê? Através, ou seja, da nossa inteligência, dos nossos pensamentos, do livre-arbítrio que nós temos, podemos nos deixar, ela pode, né, no caso a Margarida, mas todos nós, se deixar vencer pelas tentações do desânimo e da ilusão, ou triunfar nesse caminho áspero. É um caminho difícil a vida? É. Vamos, por isso que na prece está: não nos deixeis cair em tentação. O que são as tentações? Se não são as tendências ainda equivocadas que nós trazemos, e quando nos deparamos com alguma situação, instintivamente, não é? Pelo hábito já que nós adquirimos de tantas existências, a gente vai tender a tomar determinada atitude e comportamento inadequado. Então, o vencer a tentação e a ilusão é isso. Ora, essa dificuldade que eu estou tendo, então, numa dificuldade, num desafio, por exemplo, de uma dificuldade financeira. Uma criatura que já passou por experiências onde, nessa dificuldade, ela acabou vendendo o seu corpo, se prostituindo como uma maneira de ganhar o dinheiro. Numa outra existência, veja bem, ela precisa aprender o quê? Que não é essa atitude, é uma atitude contrária às leis divinas, não é digna. Então, ela precisa, por mais dificuldades que ela encontre, ter um trabalho digno. E aí, diante daquela dificuldade, o que vai ser? Ela vai ter a tentação de, mais uma vez, vender o seu corpo por ser uma maneira mais rápida e fácil de conquistar o dinheiro, não é? Ou na ilusão de ainda se deixar levar por esses prazeres carnais. Mas não, ela pode o quê? Triunfar. Vai ser difícil, pode passar fome, mas ela vai superar todas as dificuldades e depois disso, essa realização de perceber que conseguiu vencer. Então, a escolha é de cada um de nós o caminho para seguir. Não podemos fugir ao obstáculo do aperfeiçoamento. Essa fuga, essa ilusão, vai nos levar a mais uma vez a errar. E quantas vezes, não é, aquela encarnação
que essa escola tão preciosa, tão bendita, acaba sendo uma reencarnação perdida, onde nós não conquistamos as nossas virtudes, onde não nos reeducamos e ainda podemos ter tido aquisição de maiores débitos. E, mais uma vez, não é? Margarida, então, se sente sozinha e Matilde diz que nunca, nunca ela estará só. Mas para que ela olhe, então, ao redor dela e veja as dores do mundo. Veja a situação privilegiada que ela tem, né? Então, Matilde nos diz que muitos sofrem em silêncio, sem o afeto de uma companhia ou a bênção de um lar. Margarida tinha o seu esposo, seu pai, tinha um lar confortável, não é? Apresentam os corpos doentes, deformados, e Margarida estava ali recuperando a sua saúde. Muitos são desprezados, despercebidos e humilhados desde o momento que nasce, então, desde o berço até o túmulo. Então, olhe, né? Vamos olhar para baixo e ver a situação das pessoas, vamos valorizar e agradecer aquilo que nós temos. Essas pessoas, né, esses sofredores do mundo, que respiram em regime de tortura mental e seguem estrada fora, desprotegidos e dilacerados aos olhos do mundo, abafando os próprios soluços que, se ouvidos, lhes acarretariam implacável punição. Entretanto, apesar do espesso véu de lágrimas que lhes dificulta a marcha, continuam caminhando impávidos, contando com o amanhã, cada vez mais impreciso e distante, que parece ocultar-se indefinido nos horizontes sem fim. Então, mesmo que não exista aparentemente nenhuma perspectiva de melhora, eles continuam firmes, a cada dia levantando e vivendo. Então, vamos continuar firmes, vamos olhar ao nosso redor e perceber o sofrimento, não é? Então, para que não tenhamos uma vida assim, de tanta dor, que não colhamos tanta dor na nossa colheita dessa sementeira inadequada que tivemos, vamos seguir uns conselhos para uma vida radiante. Então, qual é o primeiro conselho que a Matilde dá? Margarida, não queira ser atendida em todos os seus desejos. Ajudar, compreender, desculpar e amparar. Quando nós somos atendidos em todos os nossos desejos, nós nos transformamos em pessoas mimadas, frívolas, que não valorizamos o esforço e que achamos que todos têm a obrigação de servirem a nós. Então, olha que alerta, não é? E ajudar, compreender, desculpar e amparar. Olhar para o lado, não é? Ser humilde, agir corretamente, abrir o coração para o bem. Não ser maledicente e nem perder tempo com palavras vazias. Então, antes ela diz, não perca tempo com esses pensamentos inúteis. Então, também não percam tempo com palavras vazias. Então, nem só não ser maledicente, como não também ficar jogando, falando bobagens ou coisas que não são construtivas. Fugir às lisonjas. Se aqueles que ficam te elogiando muito, te falando muito, cuidado, porque senão você pode se deixar levar pela ilusão da superioridade moral. E, consequentemente, quando nós nos deixamos levar por orgulho, achando que somos mais que o outro, o nosso coração vai endurecendo, não é? A vida da carne é breve. Portanto, vamos nos apegar aos ideais santificantes. Mas, além desses ideais, vamos colocar mão na massa. O ideal com mãos repletas de trabalho. Esse é o caminho. Só contemplação, só estudo não leva a gente ao caminho, ao ponto de chegada. É o estudo, é o empenho, é louvar, mas é também trabalhar, é agir, é fazer, né? Jesus falou orar, ou seja, manter os pensamentos, a ligação com Deus.
vigiar. Preste atenção, vamos nos prestar atenção no nosso comportamento, nas nossas emoções. Vamos prestar atenção para a gente não querer ser atendido nesses nossos desejos. Vamos prestar atenção se estamos ajudando, compreendendo, escutando, mas vamos também colocar a mão na massa. Vamos fazer. Por isso que ele disse, orai e vigiai. Depois ele falou, fora da caridade não há salvação. Ou seja, se nós não vamos olhar para o nosso lado e realizarmos algo em benefício de alguém que precisa, nós não vamos encontrar a alegria e a felicidade. Porque a nossa felicidade está em ajudar o próximo. Quando sentimos que somos úteis, quando fazemos algo em benefício de alguém, aquilo causa uma alegria tão grande em cada um de nós, nosso ser, que isso é a verdadeira felicidade. E essa mensagem está em Jesus e está no Evangelho. E que somente nós vamos encontrar a paz fazendo o bem, trabalhando pelo próximo e semeando a paz. Então, está aí nas nossas mãos. Não querer esperar que o externo melhore. A melhora começa em cada um de nós. Jamais, portanto, desistir de ajudar. Perseverar, combater o egoísmo, não ver apenas os nossos próprios problemas, mas também ouvir as necessidades e a dor do outro. Porque quando a gente fica fechado só no nosso mundo, só olhando as nossas dificuldades, os nossos problemas, nós acentuamos tudo isso. E a partir do momento que ela diz, pare de olhar só para o seu umbigo, olhe ao seu redor, veja que tem sofrimento. Mesmo sofrendo, mesmo com as suas dificuldades, vá ao encontro daquele que está, às vezes, igual a você ou muito mais necessitado. É assim, com esse olhar para o outro, que nós vamos encontrar a paz de espírito, a felicidade e a nossa redenção. E Matilde, não é, ainda explica para Margarida que ela está ali, né? Mas existe uma razão. Não está lá só para que ela ouça e fique acomodada. Não, não é? Todo amparo espiritual tem sempre uma razão. E Matilde diz, Margarida, agora que retens, tanto quanto possível, regular consciência de ti mesma em nossa esfera de ação, ouve o apelo que te endereçamos. Não suponhas que te visito pelo simples prazer de consolar-te, o que seria talvez induzir-te ao caminho da despreocupação irresponsável que nunca nos dirige à verdadeira paz. A finalidade divina há de ser em tudo a alma de nossa ação. O amparo do alto, direto ou indireto, reservado ou ostensivo, não é apenas mera exibição de poder celestial. Os moradores dos círculos mais elevados não se arriscam a descer sem objetivos de ordem superior ao domicílio da mente encarnada. O tempo é valioso, minha filha, e não podemos menoscabá-lo sem grave prejuízo para nós mesmos. Então, todo o amparo que nós temos é para nos estimular a melhorar, a crescer, a sair do lugar. Porque se a gente ficar nessa despreocupação, como ela diz, irresponsável, nós teremos consequências e difíceis, não é, para a nossa vida. Margarida, então, fica sabendo que Matilde irá reencarnar como sua filha. E daqui em diante ela vai tecer uma série de considerações sobre a reencarnação e a maternidade. E é interessante que a Margarida pergunta para Matilde qual o motivo de tal punição. Então, que no entendimento dela, a reencarnação, então, é uma punição, é uma pena, né, que nós estamos cumprindo. E Matilde, então, explica que a reencarnação nem sempre
é simples processo regenerativo. Então, veja bem, não é uma punição, é um processo regenerativo. Mas nem sempre é assim, embora na maioria das vezes constitua esse recurso corretivo de espíritos renitentes na desordem e no crime. A reencarnação também é uma oportunidade de trabalho, né? E a Terra oferece essa oportunidade. E Margarida, então, desconhecia as leis do trabalho, né? E os benfeitores, ela explica, que reencarnam também para ajudar os seus entes queridos que ainda se encontram presos nos abismos da existência. Então, você quer, com o teu trabalho, com o seu sacrifício, ajudar a reerguer aquele seu irmão muito amado que ainda está tão iludido, não é? Com esse tão equivocado e desrespeitando as leis divinas. E isso ela mostra o quê? Que a força do amor é essa força poderosa que emana de Deus e que alimenta a vida e move os mundos. Então é por amor que esses espíritos que não necessitam dessa reencarnação reparadora, mas que vêm à Terra para dar a mão, para auxiliar a humanidade. Então é muito interessante, não é? Que agora ela vai falar da responsabilidade materna, que é, na verdade, a maternidade é uma santidade, não é? É algo santo, sagrado. A importância que tem a mãe na orientação dos espíritos reencarnantes. E não só nesses reencarnantes que vêm, como todos nós, para nos reajustarmos, para aprendermos, mas também desses benfeitores que reencarnam. Porque ela explica, muitas vezes nossas melhores possibilidades se perdem na esfera do recomeço, que é como eles chamam de reencarne, por falta de braços decididos e conscientes que nos guiem através dos labirintos do mundo. Então, o papel, não é, dos pais em estar conduzindo aquele espírito que foi colocado nas suas mãos para ser educado. Então, o papel dos pais em estar burilando aquele espírito para que ele possa, então, transformar-se, para que com aquele novo conhecimento nós tenhamos já uma nova elemento de comparação e saber que se continuarmos seguindo a esquerda, podemos nos perder, mas agora temos que ir, por exemplo, para a direita. Ter esses elementos para não nos deixarmos cair na tentação de continuarmos no caminho vicioso do passado. Então, é por isso que nós temos a infância, por isso que esquecemos do que nós fomos na vida passada, e a infância vem para que nós possamos absorver, para que esses novos conhecimentos, esses valores reeducativos sejam absorvidos por nós e ao entrarmos na adolescência, onde vai fluir em cada um de nós o que está no nosso inconsciente, a nossa personalidade vai aflorar, nós vamos ter elementos para confrontar e ver, bom, agora eu sei que o melhor caminho a seguir é esse, não é? Agora, quando aquela criatura não tem aquela orientação, vai ser difícil ela tomar um caminho mais adequado. Ou pior ainda, quando é desorientado, e aí ele carrega e já vem com toda aquela viciação, então qual vai ter o exemplo que ele vai ter? Ele carrega uma série de hábitos inadequados e vai aprender que aquilo é o correto e vai estimular esse comportamento, né? Agora, um espírito já que vem numa condição melhor, ele também precisa de ter esse terreno fértil que irá auxiliá-lo. Por quê? Porque todos nós, quando encarnamos, ela diz, justos e injustos, estão sujeitos aos mesmos regulamentos, às leis fisiológicas e influência da matéria. Então, o que acontece? O esquecimento temporário acompanha todos nós, nos abafadores das células físicas,
mas o êxito desejável somente me felicitará se eu puder contar com a tua orientação robusta e vigilante. Então, apesar dela ser um espírito já bem iluminado, ela vai precisar dessa orientação e do apoio da mãe. E aí, logo no comecinho, no capítulo, tivemos essa informação. Por quê? Qual é o estado do espírito encarnado na Terra? Ele fica aqui como numa hipnose, não é? Profunda, uma anestesia temporária, porque ao reencarnar, o que vai acontecer? Nosso espírito, não é? Que temos o nosso perispírito revestido, ele vai se conectar a um corpo material. A matéria vibra num estado diferente do perispírito. Essa frequência que a matéria vibra é uma frequência mais pesada, mais densa, não é? E lenta. Por isso é que, e já também nós temos um arcabouço físico, um cérebro, que já restringe toda a nossa capacidade espiritual. Então, é como se nós estivéssemos, então, dentro de um casulo que vai limitar, não é, a nossa movimentação, a nossa capacidade. Ora, isso tudo, então, há o quê? Um bloqueio, não é, de toda essa manifestação da plenitude daquele ser. E ele vai estar vinculado, então, vinculado não, ele vai estar também sujeito a todas as vicissitudes que a vida vai oferecer. E aqui ela até explica, não é? Que um anjo, se ele reencarnar e for habitar, não é? Que ele diz ali uma caverna, um local onde vai mexer, vamos usar com o carvão, ele vai continuar sendo um anjo na sua essência, mas ele vai ser o quê? Sujo, não é? Vai estar sujeito àquela situação. Então, a importância da orientação, não é? Por quê? Por conta disso. Nós aqui somos espíritos encarnados, né? Nós somos espíritos. Kardec deu ao nome do espírito encarnado de alma, para distinguir, não é? Do encarnado do desencarnado, quando ele falava em espírito, ele se referia ao espírito desencarnado e nossa alma ao espírito encarnado. Por quê? Porque a nossa alma, ou seja, nós, espírito, como estamos encarnados, ficamos com esse bloqueio temporário por conta da união com a matéria. E vocês viram, quando há o desdobramento do corpo, vai haver o quê? Uma lucidez maior. Quando volta para o corpo, a gente esquece, não é que ela falou? Por quê? Porque há um choque, não é, da entrada do cérebro. E mesmo assim, quando nós, em desdobramento, nós não temos aquela lucidez total de toda o nosso conhecimento, exatamente porque estamos ainda ligados nesse corpo material. Bem, continuando sobre as considerações sobre a reencarnação, precisamente sobre a maternidade. Ela implora, ela pede que Margarida não a trate como uma boneca. Adornos externos nunca trazem felicidade legítima ao coração, e sim o caráter edificado e cristalino, base segura de que se expande a boa consciência. Diz ainda que a ternura absoluta é tão nociva quanto a aspereza. Ou seja, temos que ter equilíbrio. E que muitos espíritos fracassam pela falta de braços firmes e decididos que nos conduzam com amor e disciplina, ressaltando aquilo que já falamos lá atrás, não é? Então, isso aqui é tão significativo para nós, não é? Porque, especialmente nos dias de hoje, nós, pais, queremos tanto proteger o filho, colocar numa redoma, não querer que ele passe por situações difíceis, tratando às vezes as meninas realmente como uma boneca, só se preocupar em dar os bens materiais, roupas bonitas, um estudo de primeira, mas esquecemos dos valores morais, né? De formar o caráter daquela criatura. Então, quantos não dão uma orientação religiosa porque acham
que quando seus filhos forem adultos, eles terão a liberdade de escolher. Mas como escolher o que é melhor para você se você não teve um parâmetro de comparação, não é? Como ser uma pessoa que, que valoriza o próximo, que valoriza o bem, se foi criada assim, com todos os seus desejos sendo satisfeitos, como uma bonequinha que só vai, então, despertar essa vaidade. Então, muito discernimento. Então, amor demais sufoca, estraga, e amor de menos, ou seja, aquela aspereza, não, eu preciso ser duro, aquilo também não dá. Temos que ter o bom senso. Então, aqui ela fala no caso da mãe, porque na época que foi escrito esse livro, cabia à mãe toda a responsabilidade da educação. Hoje, isso aqui é pai e mãe. Todos aqueles que cuidam, não é, de uma criança, nós temos que prestar bastante atenção no que nós estamos fazendo. Ouvir falar não é muito importante para a formação do caráter da criatura. A luta e o atrito são bênçãos sublimes, através das quais realizamos a superação de nossos velhos obstáculos. É necessário não menosprezá-los, identificando neles o ensejo bendito de elevação. Então, é ensinar a vencer os desafios, a vencer os obstáculos, a confiar em Deus, a ter fé, essas coisas tão importantes para a nossa realização, a saber que teremos, então, que esses obstáculos são importantes. Não criar uma criança para que ela seja aquela pessoa despreocupada ou que só tenha foco em querer ser o melhor, em querer ganhar dinheiro, porque felicidade a todo custo, não é? Olha a responsabilidade dos educadores, dos pais. E ela diz para ela, para que a Margarida preste então atenção na vida dela, que ela cuide da vida dela, porque, porque dependendo de como ela irá levar a vida, ela vai auxiliar a própria filha. Então ela diz: compreende minhas necessidades para que eu te possa entender no momento justo. Então veja, a Matilde ia reencarnar para auxiliar a Margarida no desenvolvimento espiritual dela. Mas, ou seja, ela ia fazer isso a partir do momento em que tivesse maturidade e condições. Enquanto criança, é a mãe que iria cuidar dela. Então, aquilo que a mãe passaria para ela ia ser também bastante fundamental para a realização da sua tarefa. As conveniências humanas são respeitáveis, mas as conveniências espirituais são divinas. Estamos aqui na Terra, na matéria, temos que viver de acordo com a matéria? Sim, mas não nos esquecendo que nós estamos aqui, mas somos também espíritos, também temos essa parte espiritual que não podemos deixar de lado. E ela pede: me ajude a conquistar o equilíbrio nas conveniências humanas, a fim de atender aos imperativos celestiais do Espírito Eterno. Então, é o equilíbrio, né, que é a chave de tudo. Logo que me sintas nos braços, não me relegues à garridice, ou seja, ao requinte excessivo no vestir e à inutilidade, a pretexto de guardar-me em maternal proteção. Não me percas de vista, para que o amor e a gratidão a Deus perdurem para sempre em minha memória frágil. Socorre-me em tempo, para que eu seja útil no momento oportuno. Para a gente pensar bastante, né? E finalmente ela diz que a Margarida, com seu esforço, com a sua vontade, ela pode transformar seu lar num reino de beleza. Por isso ela pede: preste atenção, foge resoluta dos perigos fantasmas do ciúme e da discórdia. Aprende a renunciar nas questões pequeninas para recolheres com facilidade a luz que emana do sacrifício. Não comprometas por bagatelas o êxito espiritual que a experiência te pode oferecer. Estás livre dos males exteriores, mas ainda te não libertaste dos males próprios.
Confia no poder divino e não desfaleças, ainda mesmo quando a tempestade te açoite as fibras mais íntimas do coração. Então, essa mensagem para todos nós, não é? Não vamos desistir jamais. Por mais dificuldade que nós tenhamos, vamos nos esforçar, porque esse é o caminho para a nossa transformação. Depois disso, houve as despedidas. Matilde, então, explica a Gúbio o trabalho planejado para as próximas horas. Todos, não é, que estavam ali presenciando aquele diálogo, estavam felizes porque aquilo que ela falou para Margarida servia para todos os que estavam ouvindo. Margarida, então, se desmaterializa e as forças utilizadas por ela, doadas pelo Gúbio, retornam naturalmente para ele. E Gúbio retoma a direção das atividades. Deixa ali naquele local 4 guardas para cuidar da proteção do lar de Margarida e convoca todos para acompanharem o encontro de Matilde nos campos de saída, que é aquela região, não é? Onde mais uma equipe de trabalho iria estar lá para realizar a tarefa final do acolhimento do Gregório. Bem, e assim nós temos, né, o nosso estudo do capítulo de hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, ou podemos já passar para as questões. A primeira questão: como estava, então, o perispírito da Margarida antes de receber o passe magnético de Matilde e como ficou depois dele? Ele estava inconsciente, semi-inconsciente, e o olhar estava aliado, e ela estava vacilante. E depois do passe? Aí do passe ela melhorou, já ficou mais lúcida, se dando acordo de si mesmo, né? Onde estava e tudo. Exatamente. Comente a seguinte frase: o estado natural da alma encarnada pode ser comparado, em maior ou menor grau, à hipnose profunda ou anestesia temporária, a que desce a mente da criatura por meio das vibrações mais lentas, peculiares aos planos inferiores, para fins de evolução, aprimoramento e redenção no espaço e no tempo. Quando o espírito reencarna, além dele ficar, né, limitado no que o corpo do planeta consegue fazer, ele também fica imerso em todas as vibrações do local que ele está encarnado, né? Aí ele fica recebendo as influências diretas de todas as vibrações. Eu acho que isso é uma espécie de hipnose, né? Como se O ele que ele diz estivesse de sempre hipnose é pensando a porque a mesma gente fica coisa. a hipnose é porque o espírito fica não totalmente consciente da sua realidade. Vamos à próxima. Fica alguma dúvida nisso ou não? Então vamos lá. Matilde, então ela orienta a Margarida a não desanimar, né? A perseverar na tarefa que lhe compete realizar. Não perder tempo, né? Como nós já falamos, em considerações inúteis, mas encher suas horas com trabalho salutar. Vocês acham que é possível aplicar a orientação da Matilde na nossa vida pessoal? E de que forma? Possível é. Só que ainda a gente vai escorregar bastante, porque tem hora que a gente vai acertar, tem hora que não.
A gente vai ter que estar sempre vigilante em pensamentos, nas palavras, mas é possível. E a gente tem que estar sempre atento também, naquilo que a gente vai falar, no que vai pensar. Uhum. Gabriel, quer falar, colocar alguma consideração que você achou importante? Como você entende isso? Bom, Margarida, comovida, ainda pede a Matilde para que a ensine a continuar e honrar a bendita oportunidade. Matilde, então, descreve várias orientações. Quais são essas orientações? Para ela não ficar presa nos elogios, nas lisonjas, não querer facilidade na vida e procurar fazer o bem, tanto na época que ela estiver bem, quanto na época que ela não estiver tão bem. E mais outras coisas também que ela falou. Quer completar alguma coisa aí, Gabriel? Qual foi essa pergunta? A 4. O que está escrito mesmo? Quais as orientações que a Matilde deu para a Margarida para que ela honre essa oportunidade da encarnação? Então vamos para outra, Gabriel. Para ela não ficar cedendo às tentações daqui. Tentações, né? Então, dessas orientações todas, não é? Que nós já comentamos e que a Cris falou agora. Qual delas mais chamou a atenção, Gabriel? Qual a que você, mais te acrescentou? Acho que é de... Qual é a palavra certa? Assim, que fica de birra com coisa insignificante. Verdade, né? Quem fica tretando por coisa que não vai mudar nada. Acho que é isso. Tem um filósofo, Epiteto, e ele diz assim: nós temos que ver assim, o que está nas nossas mãos. Às vezes, aquilo que eu posso mudar em mim, eu só posso mudar aquilo que está nas minhas mãos, que é da minha responsabilidade. O que está do outro, eu não posso. E a gente sofre porque a gente quer mudar o outro, a gente sofre porque aí, querendo mudar o outro, nós vamos já tendo essas picuinhas, não é? Então, eu acho que essa parte também foi muito tocante, porque aprender a viver realmente não é fácil, né? Aprender a respeitar o outro, por mais que o outro esteja num caminho equivocado, é um grande aprendizado. Como diz, os anjos olham os nossos equívocos, nos oferecem a mão e condições para a melhora, mas sabe esperar que cada um vai ter um momento adequado, um momento certo, né? E, então é bastante para nós pensarmos mesmo, né, em tudo isso que ela falou. Se queremos uma vida melhor, é esse grande esforço, essa atenção nesses detalhes tão importantes e dar o primeiro passo e recomeçar sempre que for necessário, né? Cris, quer falar alguma coisa? Não, já também é isso aí que vocês falaram. Então, tá bom. Que a gente ainda fica preso nas pequenas coisas. É verdade. Bem, então, na próxima semana, nós finalizaremos o estudo desse livro e finalmente veremos, não é, a grande vitória do amor. Pois a Matilde consegue, não é, resgatar o seu filho daquele tempo todo de enganos, daquela situação extremamente contrária às leis divinas e contrárias a Jesus. Alguém gostaria de fazer a prece final ou as vibrações?
Não? Então tá bom. Então agradecemos a Deus a oportunidade desse encontro e te pedimos, Jesus, que derrame a sua luz sobre todos nós, para que nos conscientizemos cada vez mais da importância do estudo e do trabalho em nossa vida, do autoconhecimento. Hoje, com tantas orientações desse Espírito que nos trouxe a oportunidade de refletirmos sobre o nosso comportamento, as nossas atitudes, e que se já nos desviamos, nos enganamos, não vamos perder tempo, não é? Pensando no que já fizemos de errado, mas sim tendo essa força, essa coragem de a partir de hoje fazermos o certo. Contamos com toda a ajuda espiritual, com todos esses benfeitores amigos, que, como foi dito, nos estendem a mão, nos oferecendo milhares de oportunidades de crescimento, nos dando sempre uma nova chance de recomeçar. Senhor Jesus, Pai Criador, benfeitores amigos, que realmente possamos abrir os nossos corações nessa vontade de fazer o melhor, de compreender os ensinamentos divinos e de assim conquistarmos a cada dia essa lucidez para tomarmos as decisões mais acertadas, a coragem de recomeçar sempre que possível e a coragem de enxergar o nosso interior, de aprender a nos amar com os defeitos que temos, pois só assim, reconhecendo e nos amando, conseguiremos nos transformar e desenvolver toda essa capacidade do bem que trazemos em nossos corações. Que a luz divina se derrame sobre o nosso planeta, levando a paz, o amor, o entendimento, a fraternidade e o respeito entre os povos, entre as religiões. Que possamos, Senhor, sermos mais fraternos. Que as pessoas de bem sejam amparadas e fortalecidas, vibrando para que o amor tome conta de todos os corações, que as pessoas equivocadas tenham a oportunidade de refletir em suas atitudes insanas. Que possamos, Senhor, ter lucidez para escolhermos os nossos representantes e que pessoas de bem chegam aos postos de comando, ao poder, para realizar essa transformação moral necessária ao nosso planeta. Que a paz de Jesus envolva os nossos corações, abençoe as nossas vidas, ilumine os nossos lares, os nossos familiares, para que todos nós possamos, com o nosso trabalho, com o nosso esforço, transformarmos o nosso lar nesse local santificado, como foi dito por Matilde. Que assim seja, uma boa noite, uma semana de muita paz a todos nós.